Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada para gravar o vídeo, me perdoem, eu sei que muita gente queria me zoar aí porque o Grêmio perdeu a semifinal da Copinha para o Corinthians. O Grêmio jogou bem até, mas enfim, o Timão é cascudo demais na Copa São Paulo de Futebol Júnior e está na final contra o São Paulo no sábado, no Majestoso, no aniversário de São Paulo, no Pacaembu. Mas o assunto aqui é a vitória dos profissionais, né? A vitória sobre o Água Santa. Não consegui fazer a live, a minha voz não tá 100%. Eu tô acordando todo dia sem voz, eu tô fazendo o jogo aberto lá mais cedo com a Renata, então assim, não quis arriscar. Mas tô aqui para gravar esse vídeo para vocês, com a análise de sempre. E no domingo eu garanto, no domingo depois do Majestoso, tem live aqui no canal, tá bom? Bom, gente, vamos falar dessa vitória, mais uma. O Ramon Dias, ele deu uma mesclada no elenco e até é curioso, porque eu falava para vocês no vídeo de pré-jogo aqui, falei no programa também, que o jogador que eu achava que ele não fosse utilizar foi talvez o único titular, né? Porque o Coronado, como vem substituindo a ausência do Rodrigo Garro, eu imaginei, o Coronado já jogou contra o Velo Clube, não vai jogar contra o Água Santa para jogar no Majestoso. Pois ele jogou um tempo, mas jogou. Depois, o que o Ramon fez? Seguiu dando sequência para o Matheus Donelli, botou o Léo Maná na direita, o João Pedro Choca, que jogou muito bem, junto do Félix Torres. Essa foi a zaga, uma zaga inédita. Na esquerda, o Hugo, e depois a gente teve uma novidade. No meio de campo, ele colocou o meio de campo teoricamente reserva, né? O Martínez, o Charles e o Alex Santana. O Alex Santana pelo lado esquerdo, o Charles pelo lado direito, Martínez abrindo o meio campo, Coronado na ponta do losango, com um ataque também diferente, o Thales Magno e o Pedro Raul. Essa foi a formação original. O Thales, que até estava jogando por dentro em alguns jogos, como atacante mesmo nessa partida. Mas ele alternava muito com o Coronado. Às vezes ele atacava o espaço e o Coronado caía pelos lados. O Coronado tem muita versatilidade também ali do meio para frente, né? Ele se desloca, tem o drible, tem a vitória pessoal, muita qualidade técnica e participa dos 2 gols. Né? Nas 2 cobranças, uma de escanteio, outra de falta, o Coronado numa batida na bola espetacular consegue propiciar os 2 gols para o Corinthians. O primeiro foi do escanteio, né? O primeiro numa cobrança de escanteio, em que a bola ela desvia na defesa e sobra para o Alex Santana. A arbitragem marca impedimento, mas como a bola veio do defensor, o Alex Santana está numa condição legal. E aí ele de calcanhar tira o goleiro Igor Vinhas da jogada, faz um golaço, o primeiro dele com a camisa do clube, até postou na rede social que o sonho dele de menino está realizado. Alex Santana, que eu acho que jogou bem, eu vi gente falando que não acha que ele jogou tão bem, eu não gosto tanto dele pelo lado esquerdo, eu prefiro ele como um segundo homem pelo lado direito, mas ele briga muito, né, cara, ele participa muito do jogo, ele se antecipa, ele quer carimbar as bolas, e não dá nem pra comparar com o outro vértice do losango, né, que trata-se do Charles. O Charles é difícil, eu tento ter boa vontade, mas cara, não consigo entender essa contratação e assim, tá provado cada vez mais. Eu sei que a gente tá falando aí do 3º jogo na temporada, mas a gente já viu ele no ano passado, né, e já viu ele comprometer muitas vezes no ano passado. Então assim, não sei, cada vez que ele joga, eu tenho mais consciência de que ele é insuficiente, deixou muitos espaços. O Água Santa é um time fragilizado, talvez aí dos piores do campeonato, se não o pior, e assim, o Charles acabou comprometendo em alguns momentos no setor de marcação. Mas aí tem a bola parada do Coronado, que no primeiro momento, né, a bola sobrou para o Alex Santana, ele com presença de área fez o primeiro gol. Depois, uma falta que ele mesmo cava pelo lado esquerdo, faz uma cobrança em que a bola passa por todo mundo, o Pedro Raul meio que vai disputar com o goleiro, só que antes tem um desvio, um leve desvio do defensor do Água Santa, e aí a bola sobra pro João Pedro Choca, que, cara, ele dá uma joelhada na bola, a bola ainda bate no travessão, e ele faz também o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, uma emoção gigantesca, e foi um moleque que jogou muito bem defensivamente também, e ainda assim, quase faz um gol no segundo tempo, numa cabeçada que o Igor Vinhas já
emulando, né, com a skin de Manuel Neuer, começou a fazer todas as defesas mirabolantes e impossíveis do jogo quando o Corinthians estava tentando ampliar o marcador. E só não ampliou por conta da atuação fantástica de um goleiro que tomou 6 do Mirassol, mas impressionante. Cresceu na Neoquímica Arena para cima do Corinthians e o Corinthians não conseguiu fazer o terceiro gol, mesmo com alguns titulares já em campo. Muitos titulares em campo. Enfim, o Corinthians faz um 2-0, só que aí o Netinho pega uma bola na entrada da área e dá uma pedrada no canto do Matheus Zonelli, que assim, eu não consigo nem identificar como uma falha, embora esteja na mão dele, mas a bola foi muito forte, uma porrada, e o Matheus Donelli foi na bola e não conseguiu pegar. Ali o Água Santa descontava, voltava para o jogo, era um 2-1 ainda no primeiro tempo, mas enfim, o Corinthians tinha qualidade para seguir e conseguir ampliar o marcador. Vem o segundo tempo e aí o Ramon começa a promover as suas trocas. Como eu falei, o Coronado sai para a entrada do Memphis, isso já no intervalo. E também o Rian no lugar do Alex Santana. O que é isso? O que são essas trocas? Isso já é pensando no domingo, já é pensando no majestoso, no clássico contra o São Paulo. O Memphis joga um tempo, o Coronado joga outro, o Alex Santana e o Rian se intercalam. Aqui, não sei se ele será titular, mas vale lembrar que, embora o Carrilho, que também entrou no segundo tempo, seja o titular de um dos lados ali do losango, o Bidon não tá. Então, será que vai ser o Rian? Bom, aí o Rian jogou meio tempo. Enfim, se não for o Rian, será o Alex Santana. O Charles, combinamos que não, né? Enfim, para essa segunda função, acho que o Rian. E aí o Rian entra no segundo tempo junto do Memphis. Depois ele tira o Charles e põe o Carrilho. Depois, mais para frente, tira o Thales Magno para botar o Yuri Alberto. Até para manter o Pedro Raul e dar mais espaço para o Pedro Raul, que fez o gol contra o Bragantino, mas ele recebeu 2 bolas. Uma pelo lado esquerdo, numa jogadaça que o Thales estica para ele, depois numa tabelinha do Memphis e do Thales, e ele de perna esquerda chuta cruzado. Essa eu acho até que ele fez bem. Agora a segunda com a última alteração que faltou dizer, né? Diego Palacios. 361 dias depois, quase um ano, praticamente um ano, o lateral esquerdo equatoriano entrou no lugar do Hugo e, cara, que coisa boa ver esse cara em campo. Porque falava até de contratação fantasma, jogador fantasma, o cara não conseguia jogar, teve ali alguns minutos, um lampejo só no começo do ano passado, não jogou mais. Ok, o Biduzinho se firmou e essa foi uma boa notícia, mas o Palacios veio para jogar. E que bom vê-lo em campo e jogando bem. Ele até deu uma pichotada numa bola defensiva, que a bola passou do lado da trave. Defensivamente, é pouco pra gente analisar ainda, né? Mas ofensivamente, gostei muito dos movimentos. Até porque o Corinthians estava mais no ataque no segundo tempo, a gente conseguiu ver ele muito mais no apoio. E foi muito bom. Porque ele busca tabelamentos, ele tem um cruzamento, cara, venenoso, ele vai à linha de fundo, ele é muito ofensivo. E é só o primeiro jogo depois de um ano parado. Então, assim, a gente imagina que ele tem um potencial para crescer. Gostei muito, tá? Acho que vai ter uma disputa boa entre o Matheus Bidu e o Diego Palacios na esquerda. E aí, eu falava que teve uma bola do Diego Palacios, assim, né? No ponto futuro, uma parábola com GPS, o Pedro Raul na frente do goleiro. Cara, mas era só empurrar pro gol, ele chutou em cima do goleiro e perdeu um gol inacreditável. Enfim, então assim, teve esse ponto negativo aí do Pedro Raul, mas aí entra o Memphis Depay, que, de novo, atrás do centroavante, né? Vindo de trás, com muita qualidade técnica, né? Ele passa pelos adversários como quem quer, cavou algumas faltas na entrada da área, chutou algumas na barreira, é verdade, né? Também não conseguiu aproveitar tanto assim, mas ele construiu muita coisa boa desde o momento que ele entrou. O Memphis Depay, ele tem essa qualidade, né? Eu gosto dele fazendo essa função, porque, lógico que mais perto da área, você tem um cara ali que vai estar perto da finalização, mas ele vindo de trás, muitas vezes como um meia, né, cara, ele tem o mapa do jogo e aí ou ele finaliza, ou ele cava uma falta, ou ele abre na direita, ou ele abre na esquerda, ou ele busca um tabelamento com o Thales, que também se movimenta muito bem. O que é importante a gente dizer? O Carrilho também acabou entrando bem como sempre. O padrão se mantém.
Corinthians muda, não repete escalação, muda às vezes até sistema tático pela característica dos jogadores que lá estão, tipo, não consegue manter o mesmo padrão tático que o Ramon adota, né, porque ele depende de jogadores que cumpram essa função, e mesmo assim, mesmo com todas essas mudanças, você vê uma cara de time, você vê um time que põe a bola no chão, de jogadores que se encontram, de ultrapassagens, de construções ofensivas, tá muito legal de ver. É claro que a exigência tá pequena até agora, né? A gente tem o Bragantino que tá péssimo, ganhou hoje até a primeira no campeonato, no segundo jogo o Velo Clube, que enfim, né, clube que não disputava o campeonato há, sei lá, 60 anos, então vamos lá, vamos com calma. Depois menos, né, 40 e poucos anos, eu acho, e agora o Água Santa, que enfim, tomou 6 do Mirassol. Então assim, a exigência tá menor, mas vamos lá, padrão se mantém. Eu preciso analisar o Corinthians, sob ótica do Corinthians com ele mesmo, o padrão se manteve. E aí a gente tem a 10ª vitória consecutiva. Eu já me perdi nas contas, porque tem aquela derrota pro Racing pela Sul-Americana no meio do caminho, porque para mim já tava 9 do ano passado, mais 3 já tava com 12. Mas na verdade são 10, né? Porque tira esse jogo aí. Se contar só o brasileiro, aí a gente tem 12 seguidas, né? Mas tem essa derrotinha aí na Sula pro Racing. Então beleza, então vamos lá. São 10, né? 10 vitórias consecutivas. É um marco, né, gente? É um recorde, é um time que não só não perde, como ganha todas. Mas os adversários são frágeis? Bom, o Corinthians não está disputando a Champions League, está disputando o Campeonato Paulista, então eu só posso analisar o Campeonato Paulista. E no campeonato que o Corinthians está disputando, o Corinthians está ganhando todas, então é só isso que eu tenho para analisar. Claro, domingo tem um enfrentamento muito mais difícil, o Ramon indicou a presença da volta dos titulares, ainda sem o Garro, ainda sem o Bidon, mas com uma força maior, né? Com o Hugo Souza no gol, André Ramalho, Gustavo Henrique, provavelmente, né? Mas se bem que se ele botar o Kaká, se ele botar o João Pedro, eu acho que já tá bem servido. Aí já tem o Bidu, Mateuzinho, Memphis, Yuri, entendeu? O Coronado, provavelmente. Um time interessante para enfrentar o São Paulo dentro da casa do adversário. Então vai ser um grande teste já nessa arrancada para a gente ter uma ideia. Tá, esses 3 primeiros jogos aí aconteceram pela fragilidade do adversário ou porque o Corinthians está bem mesmo? Eu acho que o Corinthians está bem. Pode até não vencer o São Paulo, pode empatar, pode acabar perdendo, é do jogo. Mas o que eu preciso analisar até aqui? Padrão. Ele se mantém com ótimas perspectivas.